Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje a gente vai te mostrar por que é fácil investir em dólar e todos os benefícios, tá? Tenho muita honra de estar aqui em Miami gravando na Avenue. A Mel está aqui junto comigo. Mel, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Obrigada, muito prazer a todos. O pessoal brinca aqui que a Mel ela é formada em Avenue, ela conhece tudo o que acontece aqui dentro, ela é do time educacional e vai poder passar todas essas informações pra gente, mostrar que é muito fácil investir. Eu acho que a intenção desse vídeo aqui é a gente desfazer alguns mitos. O pessoal pensa que investir no exterior é caro, é para quem é milionário, é arriscado, que tem muito imposto. Então a gente vai quebrar os mitos, assim, as principais perguntas que provavelmente você tem como cliente. E você vai sair desse vídeo aqui investindo porque você vai ver que em 7 minutos dá para abrir conta? Menos. Se você digitar rápido, dá uns 4, 5. Show de bola. Então eu separei aqui algumas perguntas para fazer para Mel. Quando eu conheci aqui o escritório, ela me apresentou tudo, foi super legal. E eu acho que faz parte a gente compartilhar isso com vocês também, né? Que é uma empresa, a Avenue, ela já é sólida, né? Ela já tem uma jornada a ser seguida e tem um monte de novidade que a gente vai contar também aqui. Eu vou tentar tirar essas informações de você hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu quero saber o seguinte, né? Que muita gente faz essa pergunta para nós aqui. O quão fácil é? Precisa, por exemplo, falar inglês? Não precisa falar inglês. Não precisa de nada, basicamente. A única coisa que você precisa para abrir uma conta é ter um endereço físico, que é possível, tá? Que você precise enviar um comprovante de residência, porque a gente contrata birôs públicos e privados no Brasil para abrir a conta. Então você vai digitar os seus dados lá, e aí pode ser que o sistema já consiga triangular tudo e nem precise de comprovante de residência. Mas basicamente o que você precisa é de um CPF válido, um endereço no Brasil e uma conta corrente em algum banco brasileiro. Só isso. Beleza, então super fácil abrir conta, né? Inclusive a gente deixa o link aqui na descrição porque tem as corretagens gratuitas, depois você pode explicar um pouquinho mais pra gente. Só que não precisa falar inglês, porque isso é uma das coisas que eu acho mais legal aqui da Avenue, que vocês conseguiram construir esse caminho onde tanto o brasileiro consegue investir lá no Brasil, pelos recursos que ele tiver, e aqui também nos Estados Unidos de uma maneira muito fácil, né? Então, vocês conseguem atender até as duas regulações, digamos assim. E aí, qual que é o valor mínimo para começar a investir, por exemplo? Então, eu vou dar um passo atrás nessa conversa, que é o seguinte. A missão da Avenue, assim, é a gente trazer o brasileiro para o exterior para ter uma vida financeira global, né? Uma experiência verdadeiramente brasileira nos Estados Unidos, que é o que a gente vive, né? A gente mora aqui nos Estados Unidos, mas somos todos brasileiros, então a gente entende essa transição de um país para o outro e essa adaptação à vida financeira global, né? E assim, não adianta a gente dizer que a nossa missão é te trazer para cá e não tornar a coisa simples, não tornar a coisa fácil, né? Então, você não precisa falar inglês, você não tem mínimo para abrir a sua conta, você pode abrir a sua conta e deixá-la zerada lá e até você se sentir seguro o suficiente, botar só um dinheirinho. Eu quero mandar R$10, eu quero mandar R$50. Tudo bem, não tem problema nenhum, você pode mandar isso e ver o seu dinheiro lá em dólar. Agora eu estou me sentindo seguro o suficiente para comprar $5 do ativo XYZ. Tudo bem também. Então assim, essa é a missão, né? Não adianta eu te dizer que é fácil e eu não te dar o acesso. Então, por isso também que a gente tem o câmbio dentro da plataforma, né? A maior parte das pessoas nunca tinha feito uma operação de câmbio, a não ser que fosse passar o cartão de crédito dela aqui no exterior. Paga aquele OF monstruoso, um spread monstruoso, e aí não entende como é que aquilo funciona. Então, a gente tem o câmbio dentro da plataforma, você faz um TED, hoje em dia você já faz até um Pix. Que legal. E aí, dá até para fazer o Pix já? Já dá para fazer o Pix. E aí, alguns poucos segundos, você tem o dinheiro em real na conta da Avenue. E aí você faz o câmbio dentro da própria plataforma, que pode ser um câmbio instantâneo ou para o próximo dia útil. E aí, dependendo do câmbio que você escolher, em mais alguns poucos segundos, você tem dinheiro em dólar pronto para começar a operar. Então, digamos, fiz um Pix de R$50. Vamos botar aí que o dólar está 5. Então, eu tenho $10 para investir. Fiz um Pix de R$50, mandei $10, fiz o câmbio instantâneo, converti para dólar. Em 2 minutos, literalmente, eu tenho dinheiro em dólar líquido nos Estados Unidos para comprar o ativo de verdade, né? Legal. Muito legal isso. E aí, com esses $10, por exemplo, você já consegue comprar ações. Você consegue comprar com $1, porque tem aquele mercado fracionário. Então, não tem um mínimo, né? Então, se você for comprar uma fração, tem uma fração mínima de $5. Entendi. Mas se você for comprar um ativo que vale $1,
tudo bem. Mas se for Legal. comprar uma fração de algum ativo, tem que ser no mínimo $5. Legal, excelente. E a gente eu separei algumas perguntas aqui também sobre IPO, que eu sei que muita gente pergunta, que tem várias empresas que querem abrir capital nos Estados Unidos, a gente vai comentar sobre isso também. Então essa parte do câmbio, ela é super legal. E agora eu quero te perguntar uma coisa que também muita gente pergunta e pergunta mesmo. Imposto de renda, tá? É difícil ou não é? Não, não é difícil, não é. Eu sei que imposto não é a coisa mais divertida do mundo, né? Sim. A gente não para lá domingo, nossa, finalmente vou programão de domingo, eu vou fazer minha declaração de imposto de renda. Eu sei que não é isso. Então, aqui na Avenue, o que a gente fez? Primeira coisa, quando você abre a sua conta, você é formulário W8, que significa investidor não residente fiscal nos Estados Unidos. Então, para o IRS, que é a Receita Americana, você é um investidor que investe aqui, mas que você está declarando, né? A sua responsabilidade fiscal está no seu país, que no caso é o Brasil, que foi onde você botou a sua residência fiscal. E aí, uma vez que você abriu a sua conta aqui, por exemplo, quando você recebe dividendos, os dividendos eles já são taxados na fonte, porque eles sabem que você é W8. Ah, que né? legal. Então, já recolheu o imposto que tinha que recolher, você recebeu o líquido, bota seu dinheiro no bolso, tá tudo certo. Então deixa eu só te interromper um pouquinho. Então a declaração ela é só no Brasil. Só não precisa no prestar Brasil. nada Não. para os Estados Unidos, é tranquilo. Não precisa prestar nada nos Estados Unidos, você não se tornou um residente fiscal nos Estados Unidos. Você vai basicamente fazer a declaração de imposto de renda que você faz no Brasil e adicionar um item que é investimento internacional. Só legal. isso. E aí, essa parte do investimento internacional, galera, é exatamente a mesma coisa. Você tem que declarar seus bens e direitos lá na declaração normal e ganho de capital, se eventualmente você tiver. E tem essa diferençazinha do ganho de capital, que eu sei que lá no site da Avenue tem também até um e-book explicando como é que faz, né? O ganho de capital é para quando você vende o seu ativo, né? Não é sempre, é só quando você faz a venda. No mês seguinte, você precisa fazer a declaração de ganho de capital. E aí, para fazer essa declaração, você tem um relatório chamado GCAP no site da Avenue, e aí você vai basicamente copiar e colar a informação que mostra ali a origem, mostra qual foi o ganho de capital. E aí, inclusive, agora que é uma novidade, Opa. é bem novidade, então. bem novo isso, a gente colocou a DARF no nosso site. Então, quando você... Sabe o que o pessoal mais pergunta, é DARF? Não, isso aí é mais mastigado impossível. Se alguém me disser que não sabe fazer, é impossível. Legal. Porque agora, quando você sai o ganho de capital, o relatório de ganho de capital, já gera a DARF com o código de barra para você pagar. Então, assim, mais fácil, impossível. Só falta se vocês pagarem também. É quase isso, né? Daqui a pouco a gente está promovendo imposto. Legal, e uma pergunta que também muita gente faz. BDR, qual que é a diferença de investir no BDR, que você investe diretamente numa corretora no Brasil, ou abrir conta na Avenue e investir diretamente nos Estados Unidos? Qual que é a diferença? Tá, então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa quebrar esse mito de BDR é que BDR não é um ativo. BDR é um recibo do ativo original. Então, o que aconteceu com o BDR? Né? A maior parte dos BDRs do Brasil, a gente chama de BDR não patrocinado, que é uma empresa no Brasil, um banco, enfim, que a gente chama de instituição depositária. Ela veio aqui nos Estados Unidos, abriu uma conta, comprou o ativo e repassou para o cliente em forma de recibo. Então, o que eles estão negociando é o recibo, não é o ativo em si. E assim, a gente já pode... É um banco que faz isso? É uma instituição financeira? Pode ser um banco, pode ser uma instituição financeira de alguma forma, enfim, a gente chama ele de instituição depositária, né? Ele tem que ter acesso a isso e poder repassar isso. E aí, uma vez que ele tem esse ativo, ele está negociando, na verdade, o recibo e não o ativo em si. Então, ali você já consegue entender alguma coisa em relação a um interesse, né? Tem um intermediário ali querendo te repassar aquilo. Por que você não comprou o ativo direto? Você comprou da mão de outra pessoa? Deve ter taxa, né? Então, deve ter alguém recebendo alguma coisa. E aí tem várias coisas pra gente pensar sobre isso. Primeiro, quando você recebe os dividendos. Quando você recebe o dividendo, quem está recebendo de fato é a instituição depositária. Então, ela tira uma parte ali, que normalmente fica em torno de 4% a 5%. E aí, se a gente pensar nisso no longo prazo, né, que o dividendo já é um valor menor, e a gente pensa nisso no longo prazo, de cada vez que você recebe, você perde 4% a 5% para o depositário, já ficou ali uma coisa no meio do caminho. Outra coisa importante para a gente pensar sobre BDR é a isenção fiscal. Essa que a gente acabou de falar, para quando você vende os seus ativos aqui no exterior, você tem uma isenção fiscal de R$35 mil no total de venda. O BDR não inclui esses 35 mil. No Brasil, você pode vender até 20 mil no total de venda e não inclui BDR. Investimento internacional é um total de 35 mil reais
onde tudo é internacional. É dentro do mês, né? Esses 35 mil? É um total mensal, no de venda. Então tem uma isenção de 35 mil reais na venda, nessa parte do exterior, e continua com os 20 mil das ações no Brasil que você tem lá. Então, ó, no Brasil, você está isento num total de venda de 20 mil reais. Tá. Nos Estados Unidos, no investimento internacional, você está isento em 35 mil reais no total de venda. Só que esses 20 mil reais não inclui BDR. Ou seja, se você vender o BDR, ele não vai estar isento de tributação do ganho de capital. Entendi. Entendeu? É Ele 20 não tem mil isenção. e não entra BDR na conta. Tá. Ótimo. Então é bem mais vantajoso investir direto, né? Até porque a gente está falando que é tão fácil, né? É muito mais fácil, né? Assim, quebrando todos esses mitos de que é difícil, de que é perigoso. Na verdade, tem conflito de interesse, né? Com quem dá a informação de que é difícil e perigoso. Muito bem. E essa questão de IPOs, né? Porque é uma coisa que muita empresa abre capital na Bolsa Norte-Americana porque tem um acesso maior, vai faturar mais também. E muito brasileiro quer investir nessas empresas. Se a empresa, sei lá, um Nubank da vida chega e fala assim, olha, eu vou abrir capital nos Estados Unidos. O cara tem conta lá no Brasil, não vai conseguir investir nessa empresa, por exemplo. E como que funciona o IPO aqui nos Estados Unidos, então? Primeiro vamos quebrar o mito do que é o IPO, né? Pra gente não falar muito financeirês, assim. O IPO é a oferta pública inicial que a empresa faz. Basicamente, ela decide, assim, resumindo muito, ela lista as ações dela na bolsa. E aí, aqui nos Estados Unidos funciona assim. Como o mercado é milhares de vezes maior do que o mercado brasileiro, se a gente distribui para todo mundo, na prática ninguém leva nada. Vai cada um ficar com uma migalhinha e não vai ser interessante para ninguém, não vai montar uma posição decente. É aquele rateio enorme, né? Que acontece também no Brasil, mas nos Estados Unidos seria gigantesco, né? Exato. Aqui tem, né, infinitos mais investidores, milhares de mais investidores do que no Brasil. Então, o que acontece aqui? Quando a empresa escolhe o sindicato para fazer a distribuição, esse sindicato ele faz a oferta para os investidores que a gente chama de accredited investors, que são os investidores maiores, muitas vezes os institucionais. Então, eles negociam primeiro para os institucionais, ali quando abre o pregão, os institucionais compram, e aí quando eles começam a vender, que é quando começa a negociar no mercado secundário, que a gente chama, né? Tem o primário do IPO, e aí o secundário, que é onde entra eu, você e todos os investidores de varejo. É ali que os investidores de varejo têm acesso, normalmente algumas poucas horas depois. Mas é bom a gente setar essa expectativa. Primeiro para o institucional e algumas poucas, 2, 3 horas depois, geralmente, né? Não é uma regra, mas geralmente, abre para o investidor de varejo. Porque aí essas ações estão a mercado e continuarão para todo sempre até fechar o capital, se quiser. Aí começou o secundário e aí é vida normal. Legal. E galera, você que está assistindo esse vídeo aqui, deixe os seus comentários aqui embaixo, faça suas perguntas, que aí a gente pode trazer a Mel aqui de novo para ajudar a gente. Inclusive você tem um material mensal, né, na Avenue, né, no YouTube? A gente tem uma live mensal de operação, que é onde a gente tira basicamente essas dúvidas que a gente está tirando agora. Primeira quinta-feira útil do mês, a gente faz essa live, 19 horas de Brasília, tem o fuso horário aí, mas 19 horas de Brasília. E aí eu tiro dúvidas, eu navego pela plataforma, eu ajudo a abrir a conta, eu ajudo a fazer o câmbio, eu ajudo a selecionar o ativo, enfim, esse tipo de coisa. E é bacana também que quando você abre a sua conta lá, que a gente vai deixar o link aqui na descrição também, essa parte toda tá dentro do site também, então se você não assistiu alguma das lives antigas que a Mel já fez, tem tudo lá disponível, tem uma seção, não lembro o nome. Sala de análise. Sala de análise, é isso aí você pode acessar, é super bacana. E essa questão das corretagens gratuitas, você consegue explicar pra gente a diferença? Então, aqui na Avenue a gente tem 2 planos, o plano Premium e o plano Zero. O plano Premium, ele tá um pouco mais completo, né, com todas as ferramentas para te ajudar a selecionar os seus ativos, a entender um pouco mais do mercado, a aprender sobre o mercado. E aí ele tem as corretagens que você paga quando opera, se opera. Então, assim, ele também não tem nenhum custo de mensalidade, nada disso. A gente tenta ser o mais democrático possível, sabe, Ricardo? Legal. E aí tem o plano Zero, que o plano Zero basicamente é para quem quer entrar, comprar, virar as costas e ir embora. Então, assim, ele é um plano mais simples, que você tem acesso ao mercado igual, mas não tem todas as ferramentas de análise, não tem todos os estudos, né, para você
entender e decidir qual ativo você quer comprar. Tem pessoas que querem mais a fundo, tem mais tempo de estudar, tem outras que querem menos, querem mais velocidade, também tem gosto para todo mundo. E sabe o que eu estava lembrando aqui? A gente estava falando desse material que você faz mensalmente, a sala de análise. Lá eu já vi você falando também sobre ajudando como investir, né? Onde investir, não é isso? Então, uma das ferramentas que a gente tem no Plano Premium é justamente isso, assim, é onde você consegue entender e aprender um pouco mais sobre o mercado, né? A gente tem a live operacional que te ajuda a mexer na plataforma, a gente tem toda a aba de sala de análise que mostra as análises do Will, do Zanin, da nossa equipe de estrategista, a gente tem lives diárias com parceiros nossos que mostram um pouco de uma visão de macroeconomia, a gente tem teses de investimento. E aí, toda vez que você busca um ativo, embaixo do ativo aparecem diversas informações, que na verdade são analistas de Wall Street que fornecem essas informações pra gente. Então ali você consegue ver, por exemplo, a recomendação de compra deles, ou de venda, notícias e sentimentos do mercado, o que aconteceu com aquele ativo nos últimos dias. Às vezes a gente quer uma fonte confiável de notícia, né, que a gente sabe que não vai ter aquela imparcialidade, né? Aliás, que vai ter aquela imparcialidade. Então, ali você consegue ver o que está sendo dito sobre o ativo na mídia, se aquela notícia de alguma forma impactou o preço do ativo ou não. Então, tudo isso te ajuda a dar insumos para você tomar as suas primeiras decisões. Legal. E eu acho que nessa parte que tem também um gráfico que mostra entre esses analistas quantos estão recomendando compra, sei lá, estão recomendando 80% dos analistas recomendam compra naquele ativo. Isso. Então é algo para você ficar mais de olho, né? Assim, na verdade depende da sua estratégia, né? Mas você pode ficar ali olhando e aí aparece, de 30 analistas de Wall Street, 22 deram uma recomendação de compra, 12 estão neutros e 6 estão de venda. E aí, os que estão de compra, eles botam um preço-alvo. Então eu acho que esse ativo vai chegar ao preço tal, o outro, o preço tal, e eles fazem uma média. Então também tem o preço médio ali isso esperado. Daí é muito legal. É óbvio que não dá para prever o futuro, né? Não quer dizer que vai acontecer, mas é um bom indício, é um bom caminho para seguir, né? Assim, não significa que vai acontecer, foi exatamente o que você falou, mas eu acho que te dá um norte, sabe? Às vezes a gente tem aquela pergunta de não sei por onde começar. Esse, na verdade, vai ser também uma das missões, mais uma novidade aqui que eu vou lançar, da Avenue Academy, né? A gente vai lançar uma escola sobre educação financeira. E é justamente isso, tirar essa ideia de não sei por onde começar, é difícil, é caro. A gente está quebrando todos os mitos possíveis para você conseguir ter a sua vida financeira global. Legal, excelente, adorei o papo. Inclusive, quem quiser seguir a Mel lá no Instagram, ela tá sempre direto para contar essas novidades da Academy, certo? Então, galera, deixe seus comentários aqui embaixo. Mel, muito obrigado pela presença e fique sempre à vontade. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.